Glória a Deus. Aleluia. Glória. Glórias. Aleluia. Fala glória. Lucas. Glória. Abra sua Bíblia. Boa. Já está na live? Já. Boa tarde. Deus te abençoe. Com muita alegria nós estamos aqui para mais um culto. Não, né? O único culto das 15. Não haverá mais outro culto das 15 horas no sábado, às 15 horas do dia 8 de julho de 2023. Não haverá mais esse dia. Está entendendo, Lucas? Só haverá um dia, 8 de julho de 2023. Vai ter outro? Não. Vai ter outro dia 8 de julho, mas aí de 2024. Abra sua Bíblia, só para você entender quem nos assiste. Cada dia é único na presença do Senhor. Não é mais um culto, não. Pelo contrário, é um único culto. É o único culto que você terá no dia 8 de julho de 2023. Segunda Reis, abra sua Bíblia em Segunda Reis, capítulo 5, versículo de número 1. Segunda Reis, capítulo 5, versículo 1. Segunda Reis, capítulo 5, versículo de número 1. Amém? Glória a Deus. Você desligou? Não, tá ligado. Segunda Reis, capítulo 5, versículo 1. Segunda Reis, capítulo 5, versículo de número 1. Diz assim: E Naamã, chefe dos exércitos, Tem que segurar? chefe dos exércitos do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram as tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que Estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele restauraria sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: Assim falou a menina, e é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai e anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este que chilique de... sou eu Deus. Umas coisas que a gente vê assim, os caras... Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para restaurar a um homem da sua lepra. Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, rei de Israel, rasgar as suas vestes, mandou dizer ao rei:
Vendo que o rei rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste suas vestes? Deixa vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã os seus cavalos com os seus carros, parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornarás e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôs-se a pé em pé, e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Alabá e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se eles, seus servos, e falaram, disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma coisa grande, porventura não o farias? Quanto mais dizendo-te: lava-te e ficarás purificado. Então desceu, ele subiu ou desceu? Ele desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tomou, como a carne de menino, e ficou purificado. Até aí. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos, consagramos esta palavra, este tempo na tua presença, no nome de Jesus. Fala com cada um de nós, para que possamos ouvir a voz do teu Espírito, a voz de muitas águas, e possamos, Senhor, entender o que o Senhor tem para nós. Consagramos a Ti, nos colocamos diante da Sua presença, todo e qualquer tipo de atrapalhação, todo valente seja amarrado no abismo, e a Ti daremos honra, glória e louvor. Amém e amém. Amém? Vamos lá. Nós vivemos num tempo que a humildade, ela é a chave. Ela é a chave que Deus deu para a igreja, para acessarmos aquilo que outras pessoas não conseguem acessar. Certo? É a chave. A humildade, já dizia, sabe que o orgulho é a porta de entrada para todos os pecados. Mas a humildade é a mãe de todos. Por quê? Porque a humildade, o próprio Jesus dá testemunho dele mesmo, dizendo: porque sou manso e humilde de coração. Porque o orgulhoso, ele não consegue desfrutar de muitas coisas por causa do seu orgulho. Por causa do orgulho de Naamã, ele estava indo embora sem ser curado. Porque o texto diz que era um homem de guerra, general, um homem com suas condecorações, um homem valoroso e tal. E era um homem reconhecido. O general não andava de qualquer jeito. Para onde ele ia, ele tinha as suas vestes de guerra. Era algo que ele andava, porque ele era reconhecido pelas suas vestes de guerra, pelas suas condecorações. Porque ele não era qualquer soldado. Ele não era qualquer pessoa. Ele era um homem reconhecido pelo rei. Ele era um homem reconhecido como general, como um soldado, alguém que foi à frente do exército, um homem que coordenava o exército. Então, ele tinha a sua posição a zelar. Mas apesar de suas condecorações, e apesar dele ser um homem reconhecido, bem claro que ele era um homem que deu livramento para os filhos, era um homem valoroso, porém leproso.
lepra é uma doença horrível, que deixa a carne, a pele, a carne, os primeiros tecidos da carne, morre. Basicamente. Então, além de ser mal, lembra do estado de Jó? Que Jó, ele se coçava com cacos de telha por causa da lepra que havia atacado a pele dele. Então, é uma doença terrível. E esse Naamã tinha essa doença. Não sei se num estado tão avançado, porque há níveis de lepra, não sei se num estado tão avançado, mas era algo que incomodava. Era algo ruim. E lepra era algo que contagiava. Era contaminado. E é até hoje. Não é algo tão frequente, tão comum. E era algo que, apesar da posição que Naamã tinha, essa lepra, essa doença, quando ele deitava, quando ele tirava aquelas vestes de soldado, de general, quando ele ia para sua casa e ele tirava, ele se deparava com a sua realidade, porque apesar dele estar no meio das pessoas e o reconhecer como general, como homem de guerra, como alguém importante, quando ele tirava suas vestes, ele se deparava com a lepra e ele se deparava com a sua vergonha, no estado que ele estava. E apesar disso, ele era um homem orgulhoso. Então, ao descer, ao saber, né, você vê que as coisas não são por acaso. Aquela menina que havia se levado como escrava para servir a mulher de Naamã, não foi por acaso. Porque sem aquela menina, ele jamais porque eles só ficaram sabendo que havia um profeta em Israel que poderia os curar daquela lepra por causa daquela menina. Então nada é por acaso. Apesar da suposição, mas ele ficou sabendo a informação extremamente importante. Ele ficou sabendo através de mensagem. Você vê que Deus sempre nos coloca em posições de lugares e é sempre um servindo ao outro. Porque aquela informação é muito importante na mão soubesse que ele tinha. Então, o texto continua dizendo que ele vai e ele desce, vai lá. E quando ele chega diante do rei, o rei dá aquele tiro. Ai, e aí Naamã, ele fala, Eliseu manda chamar, porque ele fala assim, ó, eles vão saber que tem profeta em Israel. E quando Naamã chega, que era um homem super importante, general de guerra, com as suas condecorações, com a sua posição a zelar, o que acontece? Ele pensou que Eliseu, o profeta, ia chegar nele e falar assim, ô general, tu és poderoso, senta aqui do meu lado. Senta aqui, porque o Senhor descerá aqui para te envolver com a sua glória e te envolver, e tu sairás curado pelo poder do... Não. Foi isso? Não. Escuta, o servo nem foi o profeta que atendeu ele. Você vê que tudo isso que aconteceu foi exatamente para tratar não só a lepra, mas tratar algo muito mais profundo dentro de Naamã, o seu orgulho. Fala assim, o servo dele veio, tem um cara aí na sua porta, falando que quer ser curado e tal, não sei o quê. Tô muito ocupado aqui, manda ele se lavar 7 vezes e vai ser curado. Aí ele recebe, no Jordão ainda. Que?
Que absurdo! Eu que achei que ele ia vir, ia sambar e rodopiar na minha frente, e eu ia levantar as mãos, ia invocar o nome do Senhor, exatamente, ia invocar o nome do Senhor, e eu seria curado, ia pôr a mão na minha pele. E aí ele ia embora. E ficou indignado, o texto diz isso. Ele ficou indignado e ia embora. E ia embora sem ser curado. É aí que está a grande sacada do texto e que muitas vezes acontece com muitos de nós. Porque muitas vezes a gente prefere perder oportunidades, grandes oportunidades de Deus para a nossa vida, por causa do nosso orgulho. Porque a gente acha que a gente vai se rebaixar. Não, eu sou general, ele pensava, né? Eu sou general de guerra, eu vou me rebaixar, eu vou me lavar nesses rios daqui. Não tem rios lá onde eu moro, mais limpo, eu vou ir para aqui, esse Rio Jordão aí. Não, que absurdo. E aí, como é bom você andar com gente boa, né? Do seu lado. Porque o orgulho dele fez com que ele fosse embora. E ele estava indo embora sem ser curado. Agora eu te pergunto, ele foi caminho da Síria, naquela época eles andavam, aqui o texto dá uma enxugada, resume mesmo. Mas naquela época não é tipo igual de carro, 15 minutos estamos ali. Pra gente ir daqui lá, sei lá, vai, lá no Butantã, no Shopping Butantã. Quanto tempo a gente gastaria? Quanto tempo a gente... Lá no Shopping Eldorado, vou ir mais longe. No Shopping Eldorado, quanto tempo a gente gasta de carro daqui lá? Uns 20 minutos? Mais. Meia hora? Meia hora, né? Sem trânsito. Tô falando agora não tem trânsito. Não tem trânsito. E naquela época também não tinha trânsito. Então, a não ser que houvesse 3 jumentos para cada uma pessoa, né? Eles andavam bastante de jumento, de cavalo. Não tinha congestionamento. Eles gastavam cerca, muitas vezes, de 3 dias, 2 dias, 1 dia de viagem inteiro até chegar lá. Poxa vida, ele gastou tanto tempo para chegar até lá, e ele foi exatamente lá na terra de Israel para fazer o quê? O que Naamã foi fazer na terra de Israel? Ser curado. E ele estava indo embora sem ser curado. Faz sentido umas coisas dessa? Tudo isso por causa do quê? Do orgulho. E aí a galera, ele dava com a galera boa, uma galera que usava a cabeça, uma galera que tinha um coração, falou assim: oxa, meu Senhor, oxe, o profeta não te pediu coisa difícil, não. Ele só falou, se ele te pedisse uma coisa muito difícil, você não ia fazer? Então somente se pediu uma coisa tão fácil, ir lá no Jordão e se lavar 7 vezes. É difícil? Você mergulhar 7 vezes é difícil? Não. Só que para você mergulhar e ter acesso a coisas grandes, você ter acesso a coisas preciosas, para você ter acesso a coisas poderosas na presença de Deus, você precisa descer. Porque o texto diz que ele teve que descer. Foi ou não foi? E desceu até o rio. Você precisa descer, você precisa se humilhar. E para você mergulhar, alguém mergulha subindo? Como que você mergulha? Você precisa fazer o quê? Você precisa descer. E no caso dele não foi só uma vez, não. Acho que na primeira vez ele fez até murmurando: poxa vida, tem que mergulhar nesse rio. Esse rio cheio de ruim. Olha, poderia ter tanto rio bom lá. E reclamando. O
seu orgulho. Só que a humildade, o Senhor trata o nosso orgulho nos fazendo descer. O Senhor trata o nosso orgulho. Se ele tivesse ido de cara, por que você acha que foi por acaso que Eliseu pediu para ele fazer, que o próprio Senhor pediu, que ele curou Naamã exatamente dessa maneira, desse jeito? Foi por acaso? Claro que não. Queria tratar coisas mais profundas. Tanto é que depois ele fala: eu não oferecerei sacrifício a nenhum outro Deus. Olha só o nível de conversão do cara. Eu não vou oferecer sacrifício a outros deuses. Pelo contrário, vou oferecer sacrifício somente ao Senhor, Deus de Israel. Olha só. Porque os sírios eram idólatras, você vê outros deuses. De repente, olha o nível de transformação. Porque muitas vezes, foi o que aconteceu com ele, ele desceu. E porque o Senhor nos faz muitas vezes descer. Se a gente não se humilha diante da presença do Senhor por livre e espontânea vontade, então o Senhor trata o nosso orgulho nos fazendo descer. Como pastor? No caso dele foi mergulhar 7 vezes. No caso dele foi tratar o orgulho dele, porque ele achava, porque ele era um general de guerra, ele não poderia se submeter a uma situação daquela. No nosso caso, ele permite com que muitas coisas, situações difíceis na minha vida e na tua vida aconteça, para que nos colocar de joelhos, para nos colocar numa posição que a gente acha que a gente pode. Eu conheço muito da palavra. Tem muita gente que fala isso. Não, eu vou me submeter a isso. Tem pessoas que muitas vezes conhecem muito da palavra, mas conhecem muito pouco de Deus. Tem muito pouca intimidade com o Senhor. Porque conhecer muito da palavra não significa nada. O que significa muito é conhecer muito da palavra e viver muito dela. E praticar muito dela. Aí sim faz sentido. Porque tem muito conhecedor da palavra desviado. Muito. A gente vai no Espalhando Amor, tem: eu conheço. E às vezes até quer pregar para nós. Tem muita gente desviada fora da igreja. E conhece, porque se fosse para conhecer, todo mundo estava salvo. Tem muita gente desviada que está fora da igreja. E tem muita gente que conhece a palavra, está dentro da igreja, mas está desviado. Dentro da igreja. Porque vem servir como um religioso. Porque o orgulho do seu coração não permite com que ele se relacione e com que ele viva grandes coisas com o Senhor. Porque muitas vezes o orgulho dele faz, ele acha que ele está numa posição acima, e porque ele conhece bastante, ele acha que ele está acima das pessoas, pelo muito que ele conhece. Só que o que Jesus disse: eu vim para servir. Jesus veio para servir. E serviu no nível máximo de alguém que pode servir. Lavou os pés dos discípulos, curou as pessoas, fez milagres, serviu, alimentou as pessoas e foi até o último estágio de quem pode servir, servindo-se até o seu próprio corpo na cruz como sacrifício para salvar a humanidade. Então a gente precisa descer para depois o Senhor nos exaltar. A gente precisa descer, se humilhar, para que o Senhor nos exalte no devido tempo, como diz 1 Pedro 5. Então Naamã achou que ele era: não, eu sou general de guerra, então eu não vou me submeter a isso. E estava indo embora sem ser curado. Tem muita gente que está indo embora, entra e sai da igreja e vai embora sem ser curado. Entra e sai da igreja e vai embora sem receber aquilo que o Senhor tem para ele, sem viver a transformação. Porque o seu orgulho não permite que ele viva grandes coisas na presença do Senhor. Então, nós precisamos entender que o Senhor nos chamou para descer
na sua presença, se humilhar diante da presença dele, para que nós sejamos curados, para que eu e você sejamos curados, nós precisamos muitas vezes nos humilhar no tempo de oração, rasgar o nosso coração diante da presença do Senhor, se humilhar, buscar a presença dele, chorar, jejuar, orar, clamar na presença dele, para que nós sejamos curados, para que nós então encontremos o favor do Senhor e deixemos de lado todo o orgulho e toda a soberba. Você pode conhecer o quanto for dessa palavra, se você não viver nada, se você entrar e sair da presença de Deus sem ser curado, como Naamã ia saindo e indo embora, você não viveu nada, não valeu de nada a palavra que você conhece. Por isso, nesta tarde, não entre e saia da presença de Deus sem ser curado. Não vá embora da presença de Deus como Naamã ia saindo, sem ser curado, sem viver transformação, sem deixar Deus trabalhar no teu interior. Para casa, quem está nos assistindo, deixe de ser egoísta e passe a servir mais as pessoas. Deixe de ser egoísta e passe a servir o seu próximo. Deixe de pensar mais em você e achar que você conhece, você é o tal e tal. Cale a boca muitas vezes e sirva. O orgulhoso, ele tem muito a dizer, mas o humilde, ele diz muito de boca fechada só com aquilo que ele faz. Receba esta palavra no teu interior, que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus, e seja curado, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Amém. Glória